gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Freitas, eu sou do canal Sea Fables. E eu reparei uma coisa, que dos últimos vídeos que eu fiz, um dos vídeos que teve maior visualização e trouxe mais gente pro canal, as pessoas se inscreveram, foram os vídeos de gaslighting, né? Fiz um vídeo, na verdade, e eu fiquei até com vergonha depois que eu tava vendo, porque assim, o nível de informação ficou super confuso. E mesmo assim as pessoas foram muito legais, me deram um like e se inscreveram, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber mais, se você quer se proteger, né, de abusadores, se inscreve. Isso é uma pauta que eu pretendo levantar por bastante tempo, né? E tudo que eu passei, assim, de certa forma vai mudar minha vida. Logo, logo vocês vão saber as coisas que eu estou planejando, que estão acontecendo, enfim. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu elaborei aqui um texto porque o governo australiano, ele entrou em contato comigo para que eu contasse a minha história. E algumas pessoas estão me ajudando com isso, né? Eu já falei aqui do David, né? É uma pessoa que eu gosto muito, ele tá me ajudando com isso. Uma pessoa que escreve super bem, né? A ex do meu ex, né? A gente acabou virando amigas e ela foi uma das pessoas que acabou fazendo a denúncia e me ajudando, né? Não fazia nem ideia, assim, que ela tava realmente tão preocupada comigo, assim, né? E tem muita gente me dando suporte, assim, né? Pessoas que confiam e acreditam na minha versão da história. Pessoas que, ela no caso, que viveu as mesmas coisas que eu vivi, então é uma das pessoas mais chaves, assim, e que me incentivou muito a dar continuidade, né, e atrás dos meus direitos. E escrevendo a minha carta, né, e explicando um pouquinho mais as coisas que aconteceram comigo, eu continuei estudando, né, e acabei me deparando com um vídeo chamado Gaslighting: Signs in an Abusive Relationship. Esse vídeo significa os sinais de manipulação, né, os sinais de gaslighting, né, que é a técnica, né, mais usada pelos manipuladores em um relacionamento abusivo, né, então é uma técnica que eles adoram. E eu percebi, eu faço parte de alguns grupos e as perguntas recorrentes são relacionadas a se você consegue identificar, como que eu faço para identificar se eu estou num relacionamento abusivo, né? No caso desse artigo que eu trouxe, ele tá muito focado pro gaslighting, né? Que são que é a técnica de manipulação, né? Utilizada pelos narcisistas. E eu trouxe aqui 10 sinais que você precisa e pode ficar alerta. E eu também trouxe algumas experiências pessoais para exemplificar esses sinais que eu vi no vídeo. É um vídeo muito legal, eu vou colocar na descrição do vídeo se você quiser ver em inglês, né? Se você conseguir, dá pra colocar, eu vi que eu coloquei as legendas em inglês, mas tinha em português também, e daí você pode botar pra acompanhar, tá? E ver o que tá escrito, as informações, se você tiver mais interesse em saber mais sobre o assunto também, né? Então, assim, vamos começar, tá? O primeiro item que eu coloquei na lista é que o abusador, ele usa seus medos, tá? Então, no início do relacionamento, eles tendem a querer saber tudo sobre você. Aí eu coloquei assim, que eu lembro que, no meu caso, foi uma coisa assim muito, sabe, extremamente impactante, assim, foi um relacionamento muito profundo, rápido, né, e alguns sinais estavam lá, mas eu não percebi, né, então relacionados a controle já começaram, né, ele era muito assim, muito interessado em mim, né, nas minhas coisas, mas assim, de um nível extremo. Então, por exemplo, depois que a gente começou a namorar, depois que a gente começou a se envolver, casou e tal,
eu observei que ele fazia algumas coisas. Então, por exemplo, ele tinha sinalizado notificações, porque ele recebia essas notificações das coisas que eu publicava no Facebook, né? Então ele recebia as notificações, tudo que eu postava, ele já recebia, né? Isso pode ser uma coisa normal, pode não ser, era um sinal, nesse caso era um sinal negativo, né? A segunda coisa foi que ele fez um e-mail pra mim novo, né? Eu nunca vi alguém fazendo isso pra outra pessoa, um e-mail novo, mas segundo ele, eu tinha um e-mail infantil. Ele colocou uma senha no meu e-mail e ele me disse que aquele e-mail era mais voltado para business, né? Era um e-mail mais adulto, então que ele tinha feito aquilo para me ajudar. E assim, ele começa... Eu lembro que eu sempre fui muito assim. Quando alguma coisa acontecia de errado, eu ficava muito quieta. E ele falava assim, você precisa me dizer as coisas que estão acontecendo. Você precisa repartir comigo as coisas que estão acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa que ficava muito quietinha, assim, no meu canto, não falava, não extrapolava. Eu achava sempre que eu tinha que resolver os meus próprios problemas. Eu sou uma mulher adulta. Então, às vezes, quando nós ficávamos chateados, ele queria que a gente já resolvesse as coisas rápido, assim, sabe? Isso eu achava que era até bom, só que o que começou a acontecer? Eu comecei a contar muitos dos meus medos, me abri demais. Então, por exemplo, ele sabia, por exemplo, que eu tinha uma autoestima baixa com relação ao meu peso, né? Porque eu não conseguia perder peso muito fácil, porque eu tinha engordado demais. Então, depois disso, ele começava a usar isso contra mim nas brigas. Então ele falava assim, quando ele queria colocar minha autoestima embaixo, ele falava assim que eu era uma gorda nojenta, que ninguém ia se interessar por mim porque eu era um poço de banha, porque ele não tinha interesse por mim porque eu era um poço de banha. Ele me conheceu 30 quilos mais gorda do que eu sou hoje, né? Ninguém amarrou ele pra estar comigo, ninguém obrigou ele a estar comigo, mas ele fazia questão de dizer que ele nunca tinha se envolvido com uma mulher gorda, que ela tinha sido a primeira vez e que ele não sabia como é que isso tinha acontecido. Outra coisa é porque eu sempre tinha muito claro pra ele que uma das coisas que eu mais tinha orgulho de mim era com relação a eu ser uma pessoa pensante, né? E ele começou a minar isso, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa pensante, mas a minha memória não é muito boa, gente. Tanto que eu faço alguns treinamentos de alta performance cerebral, né? Principalmente agora que você começa, né? Já tô com 31 anos, então você começa a envelhecer o teu cérebro e é normal que a gente fique com a memória um pouquinho mais devagar. E quando você passa por situações de estresse, isso tende a aumentar, né? Então eu falava isso pra ele, que uma das coisas que eu mais sentia orgulho era da minha parte intelectual, né? Que eu era uma pessoa pensante, estudava bastante, gostava de estudar. E ele começou a minar isso, dizendo que eu era burra, porque eu demorei muito pra aprender inglês, né? Porque eu não decorava logo as palavras, porque eu esquecia rápido, porque ele tava assistindo um filme comigo e ele me dizia o significado da palavra, daqui a pouco eu já esquecia, e eu tinha que saber, e ele ficava irritadíssimo, aquilo virava uma briga, eu ficava chateada. Então, assim, era horrível, né? Então, assim, eu coloquei aqui no texto, né, que ele detecta as suas vulnerabilidades e depois usa isso contra você. No meu caso, ele sabia que eu fazia tratamento para pânico e que me sentia mal por estar acima do peso. Então, quando brigávamos, ele fazia questão de dizer o quanto eu estava gorda, o quanto outros homens não se sentiriam atraídos por mim, porque eu era um poço de banha. Isso vai minando sua autoconfiança. Ele sabia que uma das poucas coisas que eu me orgulhava era meu intelecto. Então, ele começou a minar, dizendo que o quanto eu era burra por não aprender inglês rápido, ou o quanto eu era inútil. O segundo sinal, tá? Eles acham que sabem tudo sobre você e que podem te controlar por isso, né? Então, uma coisa que ele falava muito pra mim, né? Eles acham que conhecem os seus limites, eles têm essa necessidade de te conhecer rápido e eles começam a perceber os teus limites, né? Ou as suas vulnerabilidades. E eles começam a colocar na tua cabeça que as suas vulnerabilidades são os teus limites, né? Então ele falava assim pra mim: você nunca vai
ser capaz de perder peso porque você é uma acomodada, né? Então ele começa a conhecer os seus limites e ele usa isso contra você e diz que você não é capaz, né? Outra coisa que ele falava pra mim: você nunca vai conseguir ficar aqui na Austrália. Por quê? Porque se, por exemplo, seu pai falecer, sua mãe morrer, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a tua mala e ir pro Brasil direto, né? Aí ele falava assim, eu pensava, mas gente, isso é normal, porque meu pai e minha mãe, se acontecer alguma coisa com eles, é óbvio que eu vou querer estar lá pra dar suporte pra minha família, ficar com eles, né? É a morte de uma pessoa que você ama. E ele falava que isso me tornava uma pessoa psicologicamente fraca, né? Que eu era uma pessoa fraca, porque eu não conseguia, eu ia gastar um dinheiro que não era preciso pra estar perto da minha família numa situação de morte. E daí eu começava a falar, eu falava, não, mas eu consigo fazer as coisas, tipo, eu consigo perder peso, eu consigo ser uma pessoa psicologicamente fraca, só tive problemas, mas isso não me torna uma pessoa fraca, né? E ele falava que eu era uma mentirosa, que eu era fraca assim. Então essas pessoas, elas tendem a fazer isso com você, tendem a te colocar em situações e dizer coisas pra você que te deixam... fazem você duvidar do teu potencial, entendeu? Olha, tenta ver, quando eu coloquei, né, por exemplo, no caso da Eva Luana, as pessoas falam assim, mas nossa, mas por que a pessoa não denuncia? Tenta ver os padrões do abuso psicológico, né? Não é uma coisa do dia pra noite, não é uma coisa da noite pro dia. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. É uma coisa que a pessoa vai minando você de várias formas, tipo, em várias situações, e você vai só caindo num precipício e você não percebe, né? Quer dizer, você percebe, você sente que tem uma coisa errada, mas por ser uma pessoa que está relacionada a um nível de intimidade, de estrutural, familiar, né? No caso dele era meu esposo, você dói, e você tende a tornar coisas que não são normais e normais. Que esse é o terceiro item. A gente sempre sabe as coisas que estão erradas. A gente sempre sabe. A gente sente. Eu já falei pra vocês num outro vídeo sobre isso. Gente, sejam muito atentos com relação aos seus pressentimentos. Se você está numa relação abusiva, se você está passando por situações abusivas, você sabe, né? Você sabe que aquilo não é normal. Mas você começa a ser mais tolerante. A gente tem um péssimo hábito de ser mais tolerante com as pessoas que a gente ama, né? E é por isso que muitas vezes a gente se coloca em situações com pessoas que são perturbadas, como era o caso do meu ex-marido, né? Então eu coloquei aqui normal change, né? Então o normal, que é visto por normal, muda. Mas não só isso. Olha só, eu vou colocar uma outra situação aqui. Ele costumava fazer coisas ilegais na Austrália. Então ele era um falso agente na Austrália, né? E ele algumas vezes precisava de uma voz feminina para falar o telefone com a ATO, que é o órgão da Austrália que cuida das tributações, né? Do que você tem que pagar, né? Do tax return. E algumas vezes ele precisava que uma mulher ligasse para passar quando o cliente era feminina. E eu conversei sobre isso com a ex dele, né? E ela falou assim que quando ele pediu isso pra ela falou também, ela falou assim, eu não quero fazer parte disso, né? Que isso, eu não quero fazer parte desse bullshit, né? Não quero fazer parte dessa merda, né? E ele ficava bravo. Ele ficava bravo, porque assim, como é que você que tá com uma pessoa, sabe que ela tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, ilegal, tá? Você não ajuda, você só precisa falar o telefone. Ele ficava bravo, tipo, de verdade. A pessoa te coloca em situação de risco, te coloca numa situação que é errado, entendeu? É errado. E mesmo assim, a pessoa acha que ainda tem o direito de ficar bravo com você porque você faz alguma coisa errada, né? Não importa, e tipo assim, ele xingava o tempo inteiro por causa disso, xingava o tempo inteiro, né? Você ficar numa situação assim, que, então eu sou uma pessoa ruim porque eu não ajudo o meu marido a fazer isso, entendeu? Gente, é coisa de gente doida, sério. O codependente
nós somos pessoas, né? Se a gente não trabalhar isso, né? Quando a gente não trabalha, é uma coisa assim assustadora que pessoas assim, quando a gente se envolve com pessoas, podem fazer conosco, porque é quase ser inocente, sabe? É quase ser ser muito vulnerável, sabe? Ser muito... ficar numa situação de muita vulnerabilidade, sabe? O vídeo tá com 15 minutos, então eu vou fazer parte 2. Eu não tô com pressa de terminar esse vídeo, porque é um assunto muito legal e tem muita coisa pra ser falada. Então você fica aí, assiste a parte 2, vai ser super legal também, vou continuar falando dos sinais, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, até já volto, tá bom?